Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância dos best-sellers. Esse então é mais um daqueles vídeos que aqui no blog tem a denominação de papo litera cabeça, que é quando a gente senta para conversar sobre determinado assunto. Eu trago um pensamento, uma ideia, discuto sobre ela e nos comentários vocês me dão um feedback de vocês sobre o que vocês pensam. Mas afinal, o que é um best-seller? De modo geral, o best-seller é um livro extremamente popular que se inclui na lista dos livros mais vendidos, seja a nível nacional ou mundial. Existem outros fatores que também fazem com que o livro vire best-seller, como por exemplo, suas adaptações para o cinema, suas traduções para outros países, o número de edições que o livro tem, as tiragens que a editora faz desse livro, as revisões, além, é claro, da ampla divulgação nos meios de comunicação. E é quando a gente associa esse termo de best-seller de duas formas. Na primeira, o consumidor vê que é um livro que, se vende muito, necessariamente ele vai ser bom, associando vendas com boa qualidade. A gente sabe que isso não necessariamente é verdade. Da mesma forma, não é só porque um livro é clássico que ele vai ser bom. Ironicamente, essa forma de venda, de vender por ele ser bom, aumenta ainda mais o número de consumidores e, consequentemente, o número de vendas. Porque as pessoas pensam, olha, muita gente está falando sobre esse livro, então esse livro deve ser bom, vamos comprar esse livro. Em contrapartida, muita gente pode falar mal de tal livro. Temos, por exemplo, 50 Tons de Cinza, e as pessoas vão ler, comprar 50 Tons de Cinzas para poder ver se ele realmente é ruim, ou então, se ele for bom, cada um terá sua opinião. Em outra vertente, nós temos a chamada literatura de massa e o preconceito literário quanto às pessoas que fazem esse tipo de leitura. Mas se a gente parar para pensar, aquelas pessoas que só leem clássicos ou que não leem contemporâneos também sofrem preconceito, porque são chamados de elitistas, que fazem parte de uma literatura onde só leem aquelas pessoas mais cultas e que teriam supostamente um nível maior de inteligência, cognição para entender aquele assunto. A gente está vendo que de ambos os lados, tanto no lado dos clássicos, tanto no lado da literatura contemporânea ou best-seller, sempre haverá o preconceito. O preconceito é uma constante. Eu já comentei aqui com vocês a importância dos clássicos e por que devemos lê-los. Mas a gente não deve ler apenas clássicos e também podemos dar uma oportunidade tanto aos contemporâneos, tanto para os best-sellers. Quando a gente envolve o termo best-seller, a gente está envolvendo aí, de modo geral, tanto os contemporâneos quanto os clássicos, uma vez que o best-seller vai se caracterizar pelo tempo em que ele foi publicado. Por exemplo, Charles Dickens, na época de publicação de Um Conto de Natal, teve uma grande venda de seus livros. Consequentemente, foi best-seller na sua época. J.K. Rowling, com Harry Potter, também teve uma grande procura de seus livros, o que gerou um best-seller contemporâneo. Então, na verdade, um best-seller acaba envolvendo os dois lados da moeda, tanto os livros recentes quanto os livros antigos. E existem também os autores que pegam carona nesse tipo de sucesso, que é quando vem aquelas ondas de um determinado assunto. Já tivemos onda de vampiros, com sucesso de Crepúsculo, já tivemos onda de livros eróticos, com sucesso de 50 Tons de Cinza, já tivemos e ainda temos sucesso de magia ou ficção fantástica com os livros do Harry Potter, por assim dizer, ou mesmo as crônicas de Gelo e Fogo. E não podemos esquecer da onda do Sick Lit. Se você não sabe o que Sick Lit significa, eu explico agora, que é uma literatura focada na doença. Então, são livros mais puxados a como a gente vê na Culpa das Estrelas, onde um personagem tem alguma doença degenerativa ou uma doença terminal, e nós ficamos envoltos nessa história como foco central. Nós temos outra tendência de contemporâneos abordarem assuntos que já renderam best-seller, uma vez que, quando você usa assuntos que pessoas já gostaram, a tendência de você ter um alcance maior dos seus livros e das suas publicações é melhor. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, o que quer dizer? Eu acredito que a gente deve sim ler best-sellers, o que não vai impedir da gente ter um bom senso crítico, o que não impede e é até melhor que a gente treine mais isso, porque tudo é relativo. A gente não pode categorizar, generalizar as coisas. Existem best-sellers sim, muito bom. E eu me peguei pensando em fazer esse vídeo ao ler os livros do Carlos Ruiz Zafón, que escreveu A Sombra do Vento, que pra mim é um dos meus livros preferidos de todos os tempos. E A Sombra do Vento é um best-seller que vendeu milhões de exemplares e já teve sua tradução disponível para vários países, e não deixa de ser um livro bom, mesmo sendo contemporâneo, mesmo sendo best-seller.
Outro livro que eu gostei bastante de ter lido foi A Menina que Roubava Livros. Eu acho que a grande maioria das pessoas que tiveram contato com esse livro também gostaram. E temos aí outro exemplo de livro contemporâneo e livro best-seller. Tanto é que esse é outro exemplo de pessoas que pegaram o caminho desse mesmo livro para poder fazer sucesso. Hoje a gente vê muitos livros iniciando por a menina que roubava alguma coisa, a menina que tinha medo de alguma coisa, a menina que não sabia alguma coisa. Mas também temos o Menino do Pijama Listrado, que é só uma coincidência, mas o livro também é excelente e eu já recomendo desde já para vocês. Mas temos que pensar também que a função crucial dos best-sellers é o que? Formar leitores. Se eu não tivesse começado meu histórico de leitura pegando Harry Potter, Crepúsculo ou mesmo Caçador de Pipas, como eu já mencionei em outros vídeos, talvez eu não seria o leitor que eu sou hoje. Não querendo, claro, me exaltar e dizer, nossa, ele ler um livro, ninguém mais lê, ele é o cara. Mas é independente, inerente de ser eu ou você que está me assistindo, quando a gente vai lendo algumas coisas e vai mudando nossos gostos e vai pegando coisas novas, a gente acaba absorvendo mais coisas, interpretando coisas diferentes e aumentando, independentemente da nossa vontade, a nossa característica como leitor, o nosso paladar literário, digamos assim. Temos, por exemplo, já que eu falei de Crepúsculo, o livro que a Bella gosta muito e que já leu várias vezes, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. Eu ainda não li esse livro, mas eu sou super curioso. Já li um livro da outra irmã dela, que é a Anne Bronte, que se chama Agnes Grey, mas o que eu posso tirar disso aí é o quê? Muita gente que leu Crepúsculo, se a pessoa é uma pessoa curiosa, ela vai buscar O Morro dos Ventos Uivantes porque ela quer saber o que a Bella achou de tão bom. Em A Sombra do Vento, o Zafón acaba citando alguns autores. Cita, por exemplo, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Coincidentemente, eu também já li esse livro. Não porque o Zafón falou, mas que surgiu a oportunidade e eu acabei lendo. Mas é muito interessante porque você acaba conhecendo obras que serviram de base para os autores contemporâneos escrever seus livros e você também buscar lá atrás a história de tudo. É importante tanto a gente ler coisas antigas quanto se inteirar do que está acontecendo hoje, porque nós temos muitos bons talentos hoje. A gente não pode nem ser elitista dizendo que só ler clássicos ou que só ler obras relevantes da literatura, que não necessariamente sejam boas, como a gente também não pode ser ignorante, no sentido de não enxergar as coisas, ao dizer que só é bom livros que estão na moda, ou que vendem muito, ou que são best-sellers. Eu achei uns bons materiais na internet falando sobre esse assunto. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês tenham interesse mais em conhecer um pouquinho sobre essa importância dos best-sellers, né, e todo esse movimento em volta desses livros. Eu quero também que vocês me digam a opinião de vocês sobre por que vocês acham que é bom ler um best-seller, se vocês acham que também não é legal ler e que é contra que seja lido, que é melhor que incentivemos os clássicos. Enfim, não é uma guerra entre clássicos, contemporâneos e best-sellers. É uma discussão que eu espero que vocês também tenham uma opinião e a gente converse sobre isso. Como conclusão, eu acho que a gente deve ler de tudo e estar sempre aberto às novas opções de leitura que engrandeçam a gente como leitor, porque quando eu uso a palavra leitor, está subentendido que eu engrandeço a minha pessoa como ser humano. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.